Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu Boa sou noite. Tânia, né? Boa noite, seu Oswaldo. Eu sou a Tânia e hoje já são 27 dias do mês de julho. Já acabou o primeiro mês do segundo semestre do ano, né, meus amigos? E com a graça de Deus, nós estamos aqui para mais esse Evangelho. E como é de costume, sempre começamos, né, o nosso Evangelho com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida para uma sensibilização. E hoje quem vai fazer a leitura para nós é a nossa amiga Keila. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa Vamos noite. Boa lá, noite. começar os nossos trabalhos. Sim, é entre cristãos, né, o Keila? É. Isso mesmo, Aí, certinho? certinho. Espera aí, só um pouquinho. Aí, melhorou. Pode começar, Keila. Entre os cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus. Essa leitura está em Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o do esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos compete, constitui-nos obrigação primária entregar-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Caminho, Verdade e Vida, lição 155, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Muito obrigada, amiga. Que agradeço. Nós que agradecemos. E agora, meus amigos, vamos para a nossa oração inicial. Vamos pedindo o amparo, a proteção, né, para o nosso expositor da noite, para que tudo que for falado aqui nós possamos compreender e colocarmos em prática na construção de um mundo melhor. Seu Oswaldo, por favor, faça a oração inicial para nós. Pois não, nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, por dar início ao nosso estudo nessa noite de segunda-feira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino,
seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, seu Oswaldo. De nada. E antes da gente convidar o nosso expositor, né, vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer uma leitura da obra de Allan Kardec. Cadê, né, Odília? Aqui. Opa. Só aumentar, né, Odília? Isso, A reencarnação, né? isso. É um fragmento que a Odília vai ler para nós. Por gentileza, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Vamos lá. A Boa reencarnação. O amor de Deus é de toda a eternidade. Para esclarecer os homens, enviou os sábios, profetas, o Salvador Jesus Cristo. Não é uma prova do seu infinito amor? Como, porém, receberam os homens esse amor? Melhoraram? O Cristo disse: muitas coisas teria ainda a dizer-vos, mas não podereis compreendê-las devido à vossa imperfeição. Se tomarmos as Sagradas Escrituras no verdadeiro sentido intelectual, aí encontraremos muitas citações que parecem indicar que o espírito deve percorrer várias vidas antes de chegar ao fim. Também não se encontram nas obras dos filósofos antigos as mesmas ideias sobre a reencarnação dos espíritos. O mundo progrediu bastante no aspecto material, nas ciências, nas instituições sociais, mas do ponto de vista moral ainda está muito atrasado. Os homens desconhecem a lei de Deus e não escutam mais a voz do Cristo. Eis porque, em sua bondade, Deus lhe dá como último recurso para chegar a conhecer os princípios da felicidade eterna, a comunicação direta com os espíritos e o ensino do princípio da reencarnação, palavras cheias de consolação e que brilham nas trevas dos dogmas de tantas religiões diferentes. A obra e que a busca se realize com amor e confiança. Lede sem preconceitos, refletir sobre tudo quanto Deus, desde a criação do mundo, dignou-se fazer pelo gênero humano e sereis confirmados na fé que a reencarnação é uma verdade santa e divina. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, 1862, março. Ensinos e dissertações espíritas. A reencarnação. Texto atual, hein, Odília? A chance que a gente tem gente que fica fazendo um monte de besteira e dizendo assim, não, vou consertar na próxima. É um texto muito atual. Parece que Kardec escreveu ontem esse texto, né? 1800, né? Ó, bota tempo nisso. Mas tudo bem. Vamos lá. Opa. Acho que tem um probleminha aqui, né? Eu entrei. Então, meus amigos, agora, para nossa alegria, vocês sabem que eu fico muito feliz quando a gente tem, né, expositor aí do Evangelho, né, esses nossos jovens, né, isso nos dá uma alegria muito grande que a nossa doutrina está aí, progredindo, né, tá, não vai ficar só na mão de nós aqui, os mais velhos, os mais novos estão chegando para o trabalho de divulgação do Evangelho. E hoje, para nossa alegria, nós temos aqui o Guilherme. O Guilherme, como eu tinha falado da semana passada, ele está substituindo o Adolfinho, que teve um problema, e o Guilherme, tão prontamente, né, aceitou vir expor o Evangelho. Hoje, ele está pelo
pela USE. Mas o Guilherme já tinha agendado com a gente uma outra participação dele o mês que vem. O mês que vem, que está longe, né? O Guilherme é da Mocidade, da Mejon, né, Guilherme? Seja bem-vindo. Oh, A isso sala mesmo, é Tânia. sua. Oh, muito obrigado. Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí. O pessoal Maravilha. aqui é meio tímido, viu, Guilherme? Não fica com... Ah, imagina. Não, não tem isso não. Se vocês quiserem perguntar, trocar ideia aqui, a gente vai junto fazendo mais dinâmico aqui esse estudo. Tá bom. E hoje, né, como a Tânia já me apresentou muito bem, eu faço parte do Luz e Amor. Hoje eu estou aqui a convite da USE e a gente vai falar sobre as várias faces da reencarnação. Um tema que foi selecionado para a semana, para a Semana Espírita, e a gente vai trazer assim algumas facetas que a gente tem, que a gente aprende na doutrina sobre reencarnação. E qual que é o primeiro assim que eu queria começar trazendo? Eu queria que vocês pensassem assim cada um intimamente ali, como que foi que vocês se tornaram espíritas? E o que foi que trouxe para vocês esse sentimento de, ó, é aqui que eu pertenço, é essa crença que eu escolhi? Por que eu acho que é sempre bom a gente voltar nisso? Meu pai, ele me traz uma história, assim, que sempre me marcou muito. Ele fala assim, quando ele era criança, ele era católico. E ele ficava pensando assim, ele falou que estava lá na igreja, e ele ficava perguntando para Deus assim, falava, ó, Deus, eu sou um menino bom, eu faço minha parte, eu faço tudo certo, e para mim as coisas estão dando tão errado, sabe? Mas tão errado. E tem meus colegas que faz tudo errado, não faz o que você prega, e para ele está dando tudo certo, sabe? E ele não conseguia compreender onde estava a justiça nisso. E por que eu gosto de trazer esse relato? Porque eu acho que criança, ela tem uma pureza muito grande e ela às vezes pergunta coisa que nós adultos temos, às vezes de dúvida, ou não concordamos 100%, mas a gente tem aquele receio, a gente tem aquela vergonha, aquele medo de duvidar, aquele medo de questionar. E a nossa doutrina é uma doutrina que permite a dúvida, que incentiva o questionamento, né? O livro dos Espíritos, a nossa base doutrinária, ela é feita a partir de questionamentos. E essa dúvida, né, uma dúvida de uma criança, é uma dúvida que a humanidade tem uma dificuldade gigantesca de esclarecer ela. Tem, inclusive, um poema que eu queria ler aqui ele para vocês, do Leandro Gomes de Barros. Esse poema ele ficou muito famoso por conta do escritor Ariano Suassuna, que ele, em palestras, em falas dele, ele traz esse poema. Mas que ele diz assim, se eu pudesse falar com Deus, iria lhe perguntar, por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque alguns são felizes e outros sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Por que ele quer dizer assim com esse poema? É justamente esse questionamento de, peraí, por que Deus, na sua grandiosidade, foi criar um ser para ter esse monte de desafio, esse monte de problema? E ele fala, né, de uma forma bem mais bonita, né, bem mais poética, né, que a gente falaria, quem foi temperar o choro. O que é esse temperar o choro? Você vai temperar uma carne, você vai colocar uma dose certa, né, de tempero para dar aquele gosto bom. Então é como se fosse temperar para a gente ter o sofrimento na dose certa, mas ele fala, termina assim. E acabou salgando o pranto, né? E acabou exagerando, né, na dosagem de sofrimento, que é uma angústia, que é uma dor que o ser humano tem e que ele busca, né, ao longo da sua história esclarecer.
E, embora outras religiões, outros povos já tenham trazido a ideia da reencarnação, ela vai ser melhor trabalhada com a chegada da terceira revelação, com a chegada do Espiritismo, através da codificação realizada por Allan Kardec. E quais que são, né, os argumentos que nós trazemos que leva os espíritas a terem essa crença na reencarnação? A primeira delas, que eu trouxe aqui, né, que é justamente essa dúvida de, se por que algumas coisas dão tão certo para algumas pessoas, independente se elas são boas, se elas são más? E outra, será que é justo por uma vida, por exemplo, eu, Guilherme, numa existência só minha, eu aqui encarnado, eu fazer muito mal, mas foi só uma existência, eu ser condenado por um sofrimento eterno? Esse é um ponto que é importante ressaltar. Por quê? Se eu falo assim, eu vou aplicar uma prova para um grupo de alunos, e a gente pressupõe, se tem 30 alunos numa sala de aula que eu vou aplicar uma prova para eles, o que eu penso, o que eu presumo? Que durante um período eu fui um professor que dei a mesma matéria para esses 30 alunos, eles tiveram acesso ao mesmo material didático, e eles vão fazer o quê? A mesma prova. Só que o problema é que na nossa realidade de espíritos aqui encarnados, o que a gente vê é uma pluralidade de provas muito diferente. Um vai nascer rico, outro vai nascer pobre. Um vai nascer numa família totalmente desestruturada. Outro vai nascer numa família que já tem bons valores, bons princípios. Um vai nascer cego, outro vai nascer sem uma perna, outro vai nascer com uma limitação intelectual. Outro vai nascer com uma dificuldade de aprendizado, outro vai nascer muito inteligente, com uma facilidade muito grande. Os sofrimentos e as provas que cada um passa aqui são as mais diversas. Então, é complicado eu pegar e falar assim, beleza, eu estou dando uma prova diferente para cada um, mas eu vou considerar o resultado final de condenar alguém, seja para o inferno, ou seja, premiar alguém com um paraíso eterno. Isso parece ilógico. Afinal, se Deus é justo, Deus é a bondade suprema, será mesmo que isso é justiça num período tão curto? Vamos dizer assim, 90 anos de uma pessoa, quando a gente compara 90 anos perante a eternidade, é um pontinho. E nós, né, ao longo desses 90 anos, o tanto que a gente muda, o tanto de situações que a gente vive, que a gente é colocado, por isso é um dos principais pontos, né, uma das principais teses assim da doutrina, que mais eu vejo que traz pessoas, né, para ter essa crença, que traz mais a ideia de justiça. Afinal, todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos passando, segundo a criança espírita, por diversas reencarnações. Em cada uma delas eu posso esperar, posso vivenciar as mais diversas situações, ter os mais diversos corpos, ter os mais diversos tipos de realidade econômica, financeira, intelectual, e estar em locais, até mesmo em planetas diferentes, mas o que vai valer de todas essas encarnações? É a minha essência que está sendo trabalhada. E a gente vai vendo ali, junto com isso, várias leis, são as leis morais, que estão presentes ali no Livro dos Espíritos, que vão ditando essas nossas reencarnações, que vão sendo o que vai nos guiando. Não, a gente não vai ver assim uma lógica de uma balança que vai falando, você fez isso de bom, você fez isso de ruim, vai para o céu, vai para o inferno. Não, a gente vai vendo consequências dos nossos atos, consequências lógicas que vão desencadeando, né, tanto as vivências dessa encarnação nossa, como das demais reencarnações.
Um outro ponto também que é legal a gente trazer aqui é a questão da predisposição que algumas pessoas têm. Então, a gente vê aquela criança de 5 anos que é um pianista excelente. E você fala, pô, de onde te veio tudo isso? Será que não pode ter sido também algo que veio de várias existências que esse espírito veio trabalhando? E a gente percebe, e hoje, né, com o avanço da ciência, com o avanço e com a relação, né, do espiritismo com a ciência, quem foi na palestra do Jorge Elahati aqui no fim de semana, ele trouxe justamente isso, trouxe um paralelo entre a biologia e o espiritismo, trazendo muito que o nosso perispírito, o tanto que ele atua junto com o nosso corpo físico, que a partir do momento, apesar de eu ter meus genes, ter o DNA, que é fruto do meu pai e da minha mãe nesta encarnação, o meu perispírito ele está atuando diretamente no meu corpo. E isso vai o quê? Vai fazer com que eu possa ter um corpo físico de maneiras diferentes, não só com base, logicamente, no que nós hoje entendemos como ciência, que é o DNA, o que eu trago de herança genética, mas junto com isso, além da minha herança genética, eu tenho a herança das outras vivências, das outras encarnações do Guilherme, que estão atuando junto aqui com o meu corpo físico. Por isso, a gente já viu aí, então, alguns dos argumentos que a gente trabalha quando a gente fala de reencarnação. Então, primeiro, por uma questão de justiça, do que é justo. Segundo, por uma questão também da gente entender que seria tanto a justiça, né, no sentido moral, mas também na justiça no sentido de, peraí, é justo eu ficar a eternidade condenado, ou eu ter um paraíso apenas por uma existência, com base só em uma situação que eu vivi? Sabe, talvez o Guilherme, nascido num lar espírita, numa classe média, com um bom estado, com acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, seja um Guilherme, mas talvez esse espírito, se eu encarno em uma família em que todos os meus familiares são criminosos, são pessoas que têm outra moral, será que eu teria o mesmo fim que eu estou tendo hoje? E com a depuração do meu espírito, é justamente para isso. Para que, independente do meio que eu esteja, a minha essência seja sempre boa. E seja aquela essência que transforma o local, que transforma o ambiente, e não uma que sofra de uma forma assim intensa vou pôr entre aspas, nessa coação social. É cada vez mais a gente ter nossa independência e o nosso lado bom ir muito além do que o ambiente nós estamos. E é claro, né? A vida, uma vida é muito pouco perante toda a eternidade. Quando a gente fala de reencarnação também, não tem como a gente não falar em lei de progresso, em falar que os espíritos, eles têm um fim, que é justamente, e para chegar a esse fim, a gente precisa progredir. E esse progresso, ele não é só individual, mas ele também é um progresso coletivo. Gostaria de trazer aqui, no livro A Caminho da Luz, tem um livro que foi escrito por Chico Xavier, publicado em 1938, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro, o Chico ele fala, Emmanuel, né, na verdade, Emmanuel traz sobre uma estrela chamada Capela. Se vocês pesquisarem na internet, né, Capela, estrela, vai aparecer. Tem até vídeo, né, mostrando onde é que ela está. E é interessante que a descrição no livro bate, né, com a descrição
da astronomia, quando a gente estuda, que ele se refere, né, como uma estrela que é a estrela mais brilhante da constelação de Aurília e a sexta mais brilhante do céu noturno, localizada a cerca de 42 anos-luz da Terra. E coincidindo nessa definição com a definição que a gente vai pegar, trazido pelo livro, né, de psicografia do Chico. E o que é a grande questão assim de Capela, né? Essa estrela, ao redor dela, havia um planeta e que orbitava nessa estrela de Capela, que tinha já um grau que estava alcançando um grau de adiantamento moral muito considerável. E todos aqueles espíritos que estavam ali, eles estavam passando por um processo de transformação interior e de transformação coletiva. E qual que é o problema, assim, disso? Quando a gente fala hoje em dia de transição planetária, é muito importante a gente entender que, como diria, né, um colega palestrante meu, Jamil, ele fala assim: transição planetária é diferente de expulsão planetária. As pessoas acham que se a Terra vier a fazer essa transição dela, todos os espíritos maus vão parar de reencarnar aqui e vão ser expulsos. Só que a gente não pode esquecer e tem que tomar primeiro, né, cuidado com essa teoria, porque a gente está presumindo que a gente faz parte dos bons que vai ficar. Esse é o primeiro perigo. E o segundo é que a ideia de transição é justamente que os espíritos que aqui estão, que eles evoluam a um ponto de que a vibração deles seja tal que todos os espíritos, né, aqui também têm uma vibração tão comum, tão positiva, né, tão comum que já não seja mais necessário a encarnação de espíritos ruins. E esses próprios espíritos, eles vão ter uma vibração muito incompatível com o planeta Terra. E como que isso funciona, assim, na prática? Né? Vamos trazer o exemplo de Capela, que é trazido no livro. Como aqueles espíritos, na sua grande maioria, estavam evoluídos, já estavam num outro grau de vibração, aqueles outros espíritos não estavam conseguindo primeiro, não estavam mais compatíveis com a vibração, e segundo, já ele falava, o Emmanuel fala assim, olha, já não seria nem mais justo eles reencarnarem junto com aqueles outros espíritos bons, porque pensa, aqueles espíritos bons já não mereciam mais passar por mazelas provocadas por esses outros espíritos mais atrasados. Gui, como assim? Vamos destrinchar isso. Hoje, num mundo de provas e expiações, em que a presença do mal é maior assim, eu, Guilherme, mesmo ao longo da minha vida, em conforme eu, atrasado como sou, vou tendo contato com esses espíritos ruins, eu posso também aprender com eles, e eu posso também passar por situações que vão fazer eu espiar questões minhas de vidas passadas. Eu posso dar um testemunho, posso dar uma prova próximo ali desses espíritos. Agora, isso é porque eu, Guilherme, preciso disso. Eu ainda estou nesse meu processo. E claro, não, o espiritismo ele é muito justo. Se alguém faz o mal, ou se alguém é um instrumento para prejudicar alguém, a pessoa vai responder por isso. Ela vai sofrer todas as consequências. A gente tem vários casos assim no Céu e Inferno, nas obras básicas, na obra de André Luiz, nas demais obras, né, do Chico Xavier. Só que, ainda assim, para mim aqui, tem uma relevância, né? Tem um motivo. Só que a partir do momento que aqueles espíritos já se depuraram num ponto de não precisar mais desse tipo de situação, já não é mais justo com eles, pelo tanto que eles trabalharam, pelo tanto que eles se aprimoraram como indivíduos e como sociedade.
E aí, o que acontece? A espiritualidade falou assim, ó, não cabe mais esses espíritos que são espíritos de criminosos, espíritos que pensam de forma reiterada no mal, encarnar nesse ambiente. Então, o que vai acontecer? Não é uma punição para esses espíritos, não é uma segregação, mas é uma consequência da lei divina. Eles não acompanharam a evolução daquele planeta. Os governadores do orbe olham e falam assim, ok, tem um outro planeta que estava saindo do primitivismo, de um mundo primitivo, e já estava, né, encaminhando para um mundo de provas e expiações, há 42 anos-luz dali, chamado planeta Terra, e nesse planeta aconteceria o quê? Estavam esses espíritos que sairiam de Capela e iriam para a Terra, eles serviriam como instrumentos naquele ambiente. Por quê? Quem que era esse espírito de Capela que estava saindo dali, que estava sendo expulso? Era um espírito que tinha desenvolvido o lado intelectual muito grande, mas que ainda perdia muito no lado moral. A gente, como espírito, a gente tem que desenvolver duas asas. Uma asa é da moral e a outra asa é do intelecto. Não adianta desenvolver só uma das duas. E a gente vê pela literatura espírita que quase sempre o mais fácil de desenvolver é o intelectual. Porque o que mais se vê são espíritos de um intelecto grande e pelas facilidades, né, que uma inteligência pode dar ao indivíduo, ele usa dessa inteligência para o mal, usa dessa inteligência para usurpar cargos, usurpar funções, para se auto-beneficiar, mas sem olhar e sem pensar em beneficiar os demais, ou ter um olhar, vamos dizer assim, caridoso, né, para empregar a sua inteligência. Então, para o planeta Terra, receber aqueles espíritos seria muito positivo. E claro, até mesmo moralmente falando, embora fossem espíritos mais atrasados, mas quem que era o espírito que habitava aqui no planeta Terra? Era um espírito muito próximo do primitivismo. E aí, aquele espírito que lá estava em Capela, atrasado, quando ele chega aqui, ele é o espírito adiantado. Então, eu brinco que me falaram que quando eu entrei, tem muita gente que trabalha aqui na área da educação, é como se a gente pega aquele aluno, mas pensa, um aluno ruim, mas que causa terror, é o pior aluno daquela escola. Você pega ele e fala, ó, você está expulso, você não vai ficar mais aqui. Só que você manda ele para uma outra escola, mas uma escola tão ruim, que lá ele passa a ser o nerd da sala, ele passa a ser o melhor aluno. E ele olha pior, ele passa a ser o mais bonzinho daquele outro grupo. Aí você olha e você fala, é ele mesmo, ele fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? É isso, foi isso nesse processo ali de Capela. E mais, gente, eu também gosto de falar que quando a gente diz em evolução, ela é individual e coletiva simultaneamente. Como assim? E eu vou trazer um exemplo para ficar bem claro, para a gente entender como, de fato, os mundos eles evoluem de uma forma coletiva também. Vamos pegar aqui o planeta Terra. Eu gosto muito de assistir filmes da época de Roma, da época de Esparta, da Grécia. E é muito legal quando a gente vê aquelas batalhas, né, entre gladiadores. Só que eu penso assim, se a gente fosse de verdade lá assistir no Coliseu uma batalha entre dois gladiadores, o que a gente ia ver? Pensa, numa segunda-feira, antes do almoço, você está ali, vai ver dois homens que são provavelmente prisioneiros de guerra, que para não morrerem, o Império Romano pegou e falou, ó,
Vocês aí parecem ser bom guerreiro, têm um físico bom, eu vou levar vocês para lutar até a morte como gladiadores. E, com sorte, se você for ganhando muita batalha, talvez você consiga a liberdade. Talvez. Mas aí a gente senta ali para assistir, e no meio da batalha, um gladiador arranca o braço do outro, depois termina de matar ele. Hoje, se nós fôssemos assistir essa cena, a gente ficaria chocado. Você fala, meu Deus, o que é isso? Você vai dar até uma ânsia de vômito, você vai querer sair, não vai querer ficar naquele ambiente. Agora, naquela época aquilo era normal, fazia parte do dia a dia daquele povo, era um entretenimento. E eu trago para os dias de hoje. Eu estava uma vez com algumas colegas, né, do Centro Espírita, eu e um amigo meu falando, né, sobre uma luta de UFC, e a minha colega falou assim, mas vocês dois são atrasados, hein? Meu Deus do céu, o que é isso? Porque ver dois homens brigando, não, isso daí é muito atrasado, não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, ó, esses dois, é o sonho da vida desses dois meninos estar lá, eles estão ganhando bem, tem regra, a princípio ninguém vai morrer naquela luta ali. Então, eu só digo o seguinte, olha como as batalhas daquela época não chocavam tanto aquele povo, e hoje, uma batalha, vamos dizer assim, assistida, televisionada, com duas pessoas que treinaram, que por livre e espontânea vontade estão lá para lutar, choca, né, às vezes, nossa população. Hoje a gente fala de maus tratos, né, com os animais, as pessoas se chocam, e se a gente volta lá naquela época, maus tratos com seres humanos não chocava ninguém. Então a gente percebe que isso não é assim, é o Guilherme, é o Dila, é o Oswaldo, não. Isso é a população como um todo, a gente vê algo que é mais geral. Por isso que eu digo, lógico, claro que cada um evoluiu individualmente, mas vocês veem como isso reflete no coletivo? Como isso reflete para todas as pessoas que estão ali? Não quer dizer que todo mundo tem aquele pensamento, mas que o pensamento das grandes massas e que o senso de moral, do que é correto, do que é justo, mudou ao longo desse período. E aí é que entra, né, quando a gente fala, né, de uma evolução coletiva e a gente fala também dessa ideia, né, de transição planetária. E o que acontece, meus queridos? Quando a gente fala do povo de Capela, que foi exilado e veio parar aqui na Terra, eles se encontraram numa saudade muito grande da terra natal deles. Por quê? Pensa, se nós mudamos de ambiente, se nós mudamos de local de serviço, se começa a trabalhar num setor novo, muitas vezes você vai falar assim, nossa, engraçado, né? Eu não tô me sentindo em casa, eu não tô me sentindo acolhido, não tô me sentindo no meu ambiente. Isso se você só muda de setor no seu mesmo trabalho. Se você muda de cidade, se você muda de país, a gente já estranha um ambiente diferente. Agora pensa, você encarna em um mundo novo, em que você não tem familiaridade com as coisas de lá, que você está reencarnando com espíritos que são moralmente mais atrasados que você, que são intelectualmente mais atrasados que você. E, pô, e aí? O que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Como é que vai ser essa nova dinâmica para mim? Como que eu não vou sentir saudade do local que eu vim? Eu falo vocês viram que eu gosto de poesia, né? Tem aquela poesia que fala assim, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que ele vai falar: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. E ele continua, né, no poema,
E o último trecho é assim: não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Quando ele escreveu esse poema, né, em Coimbra, em julho de 1843, eu acho muito bacana que ele fala assim, me deu muito esse ar, né, que eu imagino que seja o sentimento de um espírito de capela quando estava aqui. Só que a diferença é que esse espírito de capela, quando ele encarnou, ele não trazia memórias, ele não trazia lembranças da terra natal dele. Só que ele trazia aquele sentimento de vazio. Por quê? Embora não esteja nessa memória aparente dele, o espírito ele traz. A gente, aqui em nós, a gente tem todas as nossas vidas pretéritas em nós aqui dentro. E o espírito encarnado aqui, vindo de capela, ele tinha essa sensação. E aí, como é que isso vai aparecer, né, na mente, nas histórias daquele povo? Eles vão trazer histórias, que eu vou trazer de exemplo o Jardim do Éden, né, que é o quê? A gente tem várias interpretações bíblicas, claro, mas que tem essa natureza de, olha, pessoas que estavam em um paraíso com tudo de bom, mas que incorreram em uma incorreção, fizeram uma conduta que não deveria ter sido feita, comeram do fruto proibido e foram jogados para um mundo de diversos desafios, né, como consequência daqueles atos deles. Por isso que Emmanuel vai chamar os exilados de Capela de raças adâmicas, em referência, realmente, ao texto bíblico, né, de Adão e Eva, mas fazendo, né, uma referência simbólica, né, claro, né, com todo o simbologismo assim próprio, para referir, né, a seres, né, que foram expulsos, né, de determinado ambiente, de determinado planeta, por não terem acompanhado o grau evolutivo deles. Bem, e você vê que eles já vão sofrer a expiação pela própria natureza do da expulsão, né, de se encontrar nesse outro mundo, com uma realidade totalmente diferente. Eles vão serem seres angustiados, aflitos, que deixavam atrás de si um mundo de afetos, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. E por muitos séculos não veriam mais a suave luz de capela, a luz da sua terra natal. Só que, quando eles vêm para cá, Jesus, governador aqui do planeta Terra, vai falar assim para eles: olha, vocês vão ter uma oportunidade, vocês vão ter uma missão muito grande aqui na Terra. E eu não vou abandonar vocês. Vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho difícil, mas eu virei até vocês também. E de fato veio. De fato, Jesus reencarna entre nós aqui com uma missão grandiosa, trazendo, né, a segunda grande revelação, e posteriormente, né, vem o Espiritismo como terceira grande revelação, trazer não só muitos esclarecimentos, mas também aliviar muitas dores, né, que a nossa civilização traz. E aí vem, né, a reflexão também de, ok, estou falando de reencarnação, trouxe alguns tópicos, né, importantes dela. Quando eu falo de reencarnação, me veio, né, em mente, falei, ó, não posso deixar de falar de evolução individual, porque reencarnação é para isso, mas também da evolução coletiva, que vem junto, né, nessa mesma seara. E qual que é um trecho que eu queria trazer aqui de uma fala de Jesus, que ele fala assim, no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra.
o que Jesus quis dizer quando ele fala que nós somos o sal da terra? A gente vai ver, eu gosto de procurar assim, primeiro na literalidade, para depois a gente trabalhar no simbólico, né? Na época de Jesus, quando a gente falava em sal da terra, tem duas interpretações, três interpretações, na verdade, que vem. A primeira é que eles misturavam, né, uma espécie de o sal, mas um sal com muito mais nutrientes, né, do que esse sal de cozinha que a gente tem hoje, e misturava ele com esterco para acelerar a fermentação, e ele servia como adubo. Ou seja, se a gente for pegar nesse sentido do sal da terra, como aquele sal que era lançado na terra para auxiliar, para fermentar mais rápido e trabalhar como um adubo, a gente pode falar o quê? Que nós somos esses elementos que vai estimular a luz do mundo. A gente é que os elementos que vai gerar a fertilidade, a palavra de fazer a palavra de Deus crescer no coração das pessoas aqui na Terra. E também, além dessa interpretação, a gente tem que lembrar que na época, né, de Jesus, o sal ele tinha um papel muito importante. Por quê? Para conservar a carne e os alimentos. Ora, sem geladeira, a gente precisava salgar ali a carne para ela conseguir durar mais tempo. Então, também seríamos nós, né, como sal da terra, aqueles que evitariam a deterioração moral, né, da população. E o que é legal a gente trazer? Trazer também o sal como tempero. Gente, sal, quando a gente tenta comer pipoca sem sal, como que é ruim? Tenta comer uma carne sem sal para ver como que ela é ruim. O sal, ele numa quantidade pequena, ele dá aquele saborzinho, dá aquele gosto que faz toda a diferença para quem está consumindo ele. E na nossa vida, eu gosto de falar assim, existem nossa vida que muitas vezes tem seus desafios, tem suas dores, tem suas aflições. Ao longo da nossa existência, tem pessoas que são esse tempero, né, na nossa vida. Pessoas que tornam nossas dores, tornam nosso fardo mais leve, tornam nossas dores mais amenas. Pessoas, seja um pai, uma mãe, seja um amigo, um colega de trabalho. E nós, várias vezes, nós somos também essa pessoa que vai aliviar a dor, aliviar o sofrimento do outro. Eu imagino todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, passou pela experiência de um colega falar: olha, teve uma vez que você me falou tal coisa, mas nossa, me fez um bem tão grande, vixe, estava tão preocupado, aí você me falou aquilo e me tranquilizou. E às vezes você nem lembra que você falou aquilo. Mas viu, você foi naquele momento, você foi o sal, você foi o tempero, né, na vida daquela pessoa. E quando Jesus fala, né, a máxima, né, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, tem esse peso, né, muito grande, né? Tem esse peso de você ser o sal da terra, de você ser a luz do mundo, de você ser um instrumento, né, para a evolução. E eu vejo que essa evolução individual, né, e coletiva, quando eu falo em mundo de provas e expiações, quando eu falo em mundo primitivo, e quando eu falo também no mundo de regeneração, a gente também percebe que aqui na própria Terra, dependendo do país que a pessoa encarna, dependendo da região que a pessoa encarna, ela já vai vivenciar diferentes aspectos, né? Ora, num país ou numa região de extrema pobreza, eu vou vivenciar uma realidade, né, evolutiva de todo mundo que está ali em volta, muito diferente de uma região que se encontre, né, economicamente, moralmente mais desenvolvida. E no nosso íntimo também isso é verdade. Ora, às vezes eu tô num local horrível, mas eu tô com minha mente tão trabalhada, com tanta paz naquele momento que ali para mim é um paraíso. E também eu posso estar
num local maravilhoso, mas eu posso estar num sofrimento enorme, porque tudo isso é muito mais interno do que externo. Só que na prática a gente vê que tudo o que eu penso, tudo que eu vibro, reflete no meu meio. Eu costumo brincar assim, né, quando é presencial, né, as reuniões, né, eu falo assim, nossa, estava vindo dirigindo para cá, a Tânia me corta, eu pego e xingo ela, ela pega e me xinga de volta. Eu estava desequilibrado, a Tânia não estava. Acontece que eu desequilibrei ela e viramos dois desequilibrados. Então, a minha vibração, a minha forma de estar com o mundo, né, ela vai refletindo e vai gerando uma cadeia. Só que aí o contrário também é verdade, né? Quantas vezes um começo, né, um lampejo de amor não vai gerando também em cadeia, né, um reflexo maior. Pois bem, seguindo, né, aqui na nossa reflexão, né, que a hora já nos convida, né, ao final, é que fala, né, que o grande, né, tchan, assim, do livro, né, é que a Terra vai sim também passar por um processo evolutivo. E que nós temos que tanto ter o cuidado de sermos instrumentos para esse novo mundo de regeneração. E como que eu vou ser um instrumento? Não é olhando para um, para outro, é olhando para mim, né? O que que eu posso fazer? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso ser o sal da terra? Como que eu posso amar mais o meu semelhante? Certo? O maior ensinamento de Jesus, o maior mandamento de Jesus, né? Eu tenho uma palestra só sobre esse trecho, né, da Bíblia, né? Quando perguntam para Jesus qual o maior mandamento, os fariseus perguntam com a pior das intenções, né? Que eles querem ver Jesus contradizer a lei de Moisés. E Jesus vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, e outro é amar a Deus sobre todas as coisas, este é o primeiro mandamento, e outro, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Por que que ele fala que amar o próximo como a si mesmo é semelhante a amar a Deus? Porque Deus, antes de tudo, você amar, você confiar em Deus, você entregar a sua vida para Ele, é essencial, é muito importante. Só que você não pode esquecer que o coleguinha do seu lado, aquela pessoa, aquele vizinho chato, aquele familiar que fica causando intriga, ele também é filho de Deus. E quando eu trato, né, da obra, eu também estou me referindo ao Criador, né? Eu falo assim, se a Odila, eu não sei se ela pinta, mas vamos supor que a Odila vem, faz um quadro bonito, passa 3 meses pintando um quadro de nosso lar, ela pega, coloca, projeta ele aqui na tela para a gente, e ela ficou 3 meses fazendo, trabalhando nesse quadro. Eu venho aqui a primeira vez, olho o quadro dela e faço, e assim, não sabia, né, que foi ela que fez, e falo, meu Deus, mas que quadro feio. Nossa, mas que coisa de mau gosto, por que que vocês puseram isso aqui? Tá até abaixando a vibração do ambiente. A Odila vai ficar muito brava comigo, ela vai falar, vai querer me agredir, vai falar, não é possível que o cara tem coragem de vir aqui primeira vez falar uma coisa dessa. Mas olha, eu não falei nada da Odila, eu não xinguei ela, não falei nada, mas eu falei do quê? Eu falei da obra dela. Então, é a mesma coisa. Quando a gente fala do nosso semelhante, você está falando da obra de Deus. É difícil acreditar que ele é seu irmão? Mas ele é seu irmão. Deus criou ele. E nós, né, voltando, né, ao que nós falamos inicialmente, nós já estivemos na condição dele. E é muito mais fácil, né, a gente apontar o dedo para o outro do que olhar para nós, né? Ver as nossas dores, os nossos problemas. E só para finalizar, né, com uma fala do Rossandro, né, sobre sobre a temática, né, de ser o sal da terra, ele fala muito o seguinte, ele traz a história de Paulo de Tarso.
Por quê? Ele fala assim, gente, a gente fala que Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele fala, não, peraí, isso é eufemismo. Você falar que Paulo é um perseguidor de cristãos. Paulo era um assassino, Paulo era uma pessoa que ia contra, inclusive, o próprio povo. Ele até destaca que ele fala assim, olha, quando a gente fala em Paulo de Tarso, pensa num momento, numa época em que pouquíssimas pessoas tinham acesso ao estudo, à educação. Ele vem e é aquela pessoa que tem a possibilidade de estudar com grandes nomes da antiguidade. Ele já estava sendo, ele já iria ocupar, né, ele estava sendo treinado para ocupar um cargo no Sinédrio, que representava naquela época um poder máximo ali dentro de Israel, que tinha, entre o povo hebreu, que tinha uma natureza jurídica e legislativa e religiosa. Então, eu falo que hoje seria o nosso Supremo Tribunal Federal, seria o nosso Congresso Nacional, e seria ainda uma entidade religiosa, né, de altíssimo nível ali, porque era tudo misturado na época. E o que os romanos faziam? Eles pegavam a elite, eles dominavam um povo e mantinham privilégios para a elite. Por quê? Porque a elite não incentivava o povo a se revoltar. Olha a inteligência, né, daquele povo romano. E Paulo de Tarso não conviveu com Jesus, perseguia os cristãos, perseguia a casa do caminho, matou muito cristão. Só que quando Jesus aparece para ele, o Rossano fala assim, olha, o Paulo podia ter pego e falado, Senhor, me desculpa, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não sei o que, não sei o que. Ele podia ter falado assim, Senhor, mas é que assim, você também não foi muito claro, né? Eu sabia que havia um Messias, mas assim, eu achei que ele ia vir numa carruagem, ia vir assim, ia vir assado, né? Ele nasceu numa manjedoura, né? Não tinha como eu saber. Só que e ele podia também pegar e falar, eu me odeio, eu fiz isso, eu vou sofrer, eu vou pagar, tal. Mas não. O que Paulo de Tarso vai dizer? Senhor, que queres que eu faça? E para nós, né, ser o sal da terra é isso. Ó, a gente errou, tivemos nossos erros, beleza. Mas, ó, é a partir de agora que eu sei da doutrina espírita, que eu tenho um outro caráter, que eu tenho uma outra visão, o que eu posso fazer para ser o sal da terra? O que eu posso fazer para ser um instrumento nesse mundo de evolução? O que eu posso fazer nessa encarnação para que meu espírito se adiante mais? Então, meus amigos, vou aproveitar também de uma fala do Haroldo para terminar, que ele fala assim, para a gente construir, né, um mundo de regeneração, a gente precisa de jardineiros. Então, que sejamos, né, esses jardineiros. Eu dou fim aqui à minha palestra, agradeço muito a atenção, a presença de todos vocês, viu? Muito obrigado. Guilherme, nós que agradecemos, meu amigo, e eu estava aqui refletindo, né, a questão da nossa evolução. Ela é individual e coletiva, e muitas vezes a gente atrapalha o coleguinha aqui do lado, né? É isso mesmo. Muito boa, muito bacana a sua explanação, muito, né, consciente, assim, traz uma reflexão. Agora, voltando para a parte do meu quadro, eu não pinto quadro, eu pinto parede e porta. Mas eu bordo e costuro, e eu bordo bem, né, Tânia? Ó, que beleza. Como toda boa nordestina, né? Não nega a raiz. Eu bordo, eu faço crochê, eu costuro, faço um monte de coisa, mas assim, quadros ainda não, mas eu pinto parede e as portas. Ixi, olha aí de Fiat. Meu Deus. Mas, Guilherme, gratidão, meu amigo. Foi muito bom. Nós estamos te esperando aqui o mês que vem, se Deus quiser, né, meus amigos? Então, Perfeito. e que a mamãe também possa vir aqui junto com a Mana, né? Que está aí as duas. Então, nós agradecemos muito, muito obrigado. Foi muito
reflexiva as suas palavras. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, continue te iluminando nesse trabalho, meu filho. Muitas bênçãos em seus caminhos, para que possa estar aí levando o evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Nossa gratidão, viu? Ó, que assim seja, viu? Obrigado. Fique conosco para o nosso encerramento. Então, olha, meus amigos, encerramos o mês de julho, graças a Deus, né? Com uma explanação muito boa, muito reflexiva. E nós iniciamos a semana que vem, já é agosto. Gente, agosto nós teremos 5 segundas-feiras, né? Teremos aí dia 31, que é uma segunda-feira. Então, na primeira segunda, nós teremos a continuação do estudo do Céu e Inferno, né? A segunda parte, com a nossa amiga Valdete. No dia 10, nós teremos uma outra jovenzinha aqui, amiga aí do Guilherme, eu tenho certeza que ele conhece, a Maria Clara, lá da MEF. No dia 17 sou eu, vocês não me conhecem. E no dia 24, o Guilherme estará aqui conosco novamente, meus amigos. Então, fica aí o convite. E no dia 31, eu não sei quem virá pela USE. Então, fica já o convite para que nós possamos estarmos aqui, né, refletindo, estudando esse evangelho, né, que Kardec codificou, né, o evangelho de Jesus, os bons amigos espirituais, que nos sustenta, que é o nosso roteiro, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. E vamos agora, então, para a nossa sensibilização final. Vamos agradecendo muito a essa equipe de bons amigos que estiveram e estão conosco, né? Que nós possamos abrir as portas dos nossos lares, para que esses bons amigos, né, a equipe do senhor José Marques Garcia, os amigos familiares que nos visitam na hora do nosso evangelho, que nós possamos assim, Senhor, agradecermos. Pedimos a fluidificação das nossas águas, que elas possam ter os fluidos magnéticos para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Pedimos também, Senhor, o passe, esses fluidos benéficos do nosso universo, que fortaleçam nosso corpo para a nossa caminhada. Rogamos, Senhor, que todas essas energias benfazejas possam chegar a todos os nossos entes queridos, encarnados e também os desencarnados. Rogamos, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles que perambulam pelas ruas, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles, Senhor, que estão nos presídios, pelos nossos irmãos que, por um motivo ou outro, cessam a sua vida, né? Que eles possam também ser fortalecidos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa noite, por mais esse evento. Seu Adalto. Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar,
porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, Senhor Jesus. O seu Adalto, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigado, sua mãezinha, sua irmã, que estiveram aqui conosco, e todos os nossos amigos, né? Que todas... Dani, eu que agradeço, viu? Foi ótimo, viu? A reunião, o estudo de vocês, esse pessoal muito bom. Fiquei feliz de participar, viu? E te revê-la também, viu? Gratidão, viu, Mariângela? E muito obrigada, meus amigos. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos e fiquem com Jesus. Até a próxima, meus Boa amigos. noite para todos. Pessoal,